Com o resultado do PIB de 2023, Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Rio de Janeiro não sabe onde estão quase 2.000 pessoas que eram monitoradas com tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça. Em visita à Venezuela, presidente Lula voltou a criticar os ataques de Israel contra o povo palestino e pediu ao secretário-geral da ONU que ponha fim à guerra em Gaza. Fome extrema em meio à ofensiva militar de Israel. Estados Unidos anunciaram envio de ajuda humanitária por aviões. Relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de obesidade no mundo. Novos satélites de vigilância ameaçam privacidade em todo o mundo por serem capazes de se aproximar e fotografar lugares e pessoas. Na Argentina, gestor viraliza nas redes sociais contando que seu empregado achou que seria reembolsado dos gastos durante suas férias remuneradas. E a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, completa hoje 459 anos. Agora no Jornal das 22. Com o resultado do PIB de 2023, Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Rio de Janeiro não sabe onde estão quase 2.000 pessoas que eram monitoradas com tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça. Em visita à Venezuela, presidente Lula voltou a criticar os ataques de Israel contra o povo palestino e pediu ao secretário-geral da ONU que ponha fim à guerra em Gaza. Fome extrema em meio à ofensiva militar de Israel. Estados Unidos anunciaram envio de ajuda humanitária por aviões. Relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de obesidade no mundo. Novos satélites de vigilância ameaçam privacidade em todo o mundo por serem capazes de se aproximar e fotografar lugares e pessoas. Na Argentina, gestor viraliza nas redes sociais contando que seu empregado achou que seria reembolsado dos gastos durante suas férias remuneradas. E a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, completa hoje 459 anos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O PIB brasileiro cresceu 2,9% em 2023, puxado por uma alta recorde da agropecuária. Agora, o Ministério da Fazenda já projeta uma expansão de 2,2% para este ano. A soma de todas as riquezas, bens e serviços do Brasil alcançou 10 trilhões e 900 bilhões de reais em 2023. O ano fechou com um crescimento de 2,9% na economia. Essa cifra já era esperada pela equipe econômica do governo federal, mas o bom resultado foi puxado pela alta recorde da agropecuária. Então, esse crescimento de 2,9% do PIB foi muito explicado por duas atividades econômicas que tiveram crescimentos bastante expressivos no ano, inclusive uma delas registrando até o recorde de toda a série que a gente tem desde 1995. Então, esse foi a agropecuária, que cresceu 15,1% ano passado, puxado muito pelos crescimentos na produção de soja e milho, duas das mais importantes agriculturas, lavouras do Brasil. Ao longo de 2023, soja e milho foram impulsionados pelo bom clima, mas sobretudo por investimentos que os produtores rurais fizeram ao longo lá de 2022 e colheram a safra ao longo do primeiro semestre de 2023. Esse resultado foi muito importante porque se o PIB brasileiro cresceu 2,9% e a atividade agropecuária cresceu 15,1%, se não fosse a atividade agropecuária, o PIB brasileiro teria crescido algo em torno de 1,6%.
Esse resultado impulsiona a participação da atividade agropecuária em toda a participação do PIB total brasileiro. Isso significa dizer que a atividade agropecuária, ano após ano, vem ganhando incremento na participação de toda a economia nacional. Além da agropecuária, a atividade de indústria extrativista também registrou alta de 8,7%. Houve aumento na extração de petróleo, gás natural, além do minério de ferro. E a balança comercial apresentou crescimento nas exportações e queda nas importações. No setor de serviços, todas as atividades tiveram crescimento, com destaque para atividades financeiras de seguro. A soma do PIB também leva em conta os serviços e bens adquiridos no país pelo governo e pelos cidadãos. A despesa e o consumo das famílias avançou 3,1% em 2023. Segundo o IBGE, esse crescimento se justifica com o aumento da ocupação e da massa salarial. Então, na ótica da demanda, o principal destaque do ano realmente foi o consumo das famílias, com crescimento até um pouquinho acima do PIB, ele cresceu 3,1%, né, contra o 2,9% do PIB. Ele é o que tem maior peso pela ótica da demanda também, né, e aí muito influenciado pelo mercado de trabalho, pelas boas condições do mercado de trabalho, né, aumento da ocupação, da massa salarial real, né. Aí teve o arrefecimento da inflação, que foi importante também, né? E a gente viu muito, né, os programas de transferência de renda do governo que colaboraram imensamente também nesse crescimento do consumo das famílias, especialmente nos alimentos, né? A gente viu que a produção alimentar do Brasil cresceu e aí também está relacionado com o crescimento da agropecuária, mas também com esse aumento da massa salarial real proporcionado, além do mercado de trabalho, esse complemento aí da renda pela transferência do governo para as famílias. Com a consolidação do dado econômico de 2023, a equipe do Ministério da Fazenda já projeta uma expansão de 2,2% para o PIB de 2024. Mas como o bom resultado da macroeconomia pode impactar na economia doméstica, no bolso de cada um? Uma medida provisória editada pelo governo federal e aprovada pelo Congresso no ano passado criou a política de valorização do salário mínimo, vinculando o aumento do salário ao crescimento do PIB. Quando a gente tem uma atividade econômica maior, nós temos ali uma tendência de aumento de postos de trabalho, principalmente renda também. Agora, com a perspectiva de queda de juros da Selic para o ano de 2024, essa atividade ela também deve continuar mais robusta. É claro que deve ser um crescimento até pequeno, gradual, mas que gira aí em torno de 2% a verificar. Mas, contudo, quando os juros caem, realmente a atividade econômica ela melhora de fato de uma forma direta. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação dos dados econômicos locais e internacionais, com destaque para o Produto Interno Bruto brasileiro. Além disso, dados de indústria, inflação da zona do euro e indicadores econômicos da China também ficam no radar. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,36%. Cotada em R$ 4,95 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,12% aos 129.180 pontos. O estado do Texas enfrenta um dos maiores incêndios florestais da sua história e alerta autoridades dos Estados Unidos. As chamas já consumiram mais de 400 mil hectares de vegetação, o que corresponde a 600 mil estádios do Maracanã. O fogo se espalhou devido aos ventos fortes que aceleraram a expansão das chamas e dificultam ainda mais a qualidade do ar. As autoridades informaram que este é o segundo maior incêndio florestal já registrado do Texas e a NASA que a tragédia é tão grande que pode ser visto do espaço. As queimadas continuam se alastrando na Amazônia, especialmente no estado de Roraima. Bombeiros e até moradores trabalham por horas tentando conter as chamas manualmente. O avanço do fogo em Roraima preocupa moradores e autoridades. O estado sofre um período de forte estiagem, o que atrapalha ainda mais os bombeiros que tentam conter as chamas. Resfria com a água e vem combatendo com o nosso abafador.
né, efetivamente. Porque se a gente for depender 100% da água, não tem como realizar o combate, porque nós temos pouca água. Os moradores também fazem o que podem para evitar que os incêndios se alastrem. Só é muito quente, o calor muito grande, aí ninguém suporta, né? Aí o capim não suporta, seca muito. E aí o vento, com fogo, o pessoal bota fogo aí legal e acontece tudo isso. Roraima foi o estado da Amazônia Legal com maior número de incêndios registrados no último mês. O fevereiro recorde em número de queimadas desde o início da série histórica em 1999. E veja a seguir, em visita à Venezuela, presidente Lula voltou a criticar os ataques de Israel contra o povo palestino e pediu ao secretário-geral da ONU que ponha fim à guerra em Gaza. E ainda, por causa da fome extrema, em meio à ofensiva militar, Estados Unidos anunciaram o envio de ajuda humanitária por aviões a Israel. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e voltou a criticar os ataques de Israel contra o povo palestino. Na cúpula da CELAC, Lula pediu ao secretário-geral da ONU que ponha fim à guerra em Gaza. Em São Vicente e Granadinas, à margem dos compromissos da cúpula da CELAC, o presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Eles conversaram sobre as eleições que devem ser realizadas no segundo semestre deste ano na Venezuela. Maduro teria prometido a realização de eleições justas e com a presença de observadores internacionais. Segundo o presidente brasileiro, o encontro não teve o objetivo de tratar sobre a reivindicação da Venezuela pelo território de Essequibo, na Guiana. Ontem, Lula se reuniu com o presidente da Guiana, Irfan Ali, e também não falou sobre o assunto. Segundo o presidente brasileiro, a agenda bilateral não era o momento adequado para discutir o conflito entre os dois países. Lula esteve em São Vicente e Granadinas, no sul do Caribe, nesta sexta-feira, para participar da cúpula da CELAC, Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos. O Brasil, que estava na presidência rotativa da CELAC, passou o comando do grupo para Honduras nesta sexta-feira. Pela manhã, durante o encontro de chefes de Estado na cúpula, Lula pediu ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ponha fim à guerra em Gaza e sugeriu aos países membros da CELAC a aprovação de uma moção contra o genocídio do povo palestino. A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio. O secretário-geral pode invocar o artigo 99 da Carta da ONU para levar à atenção do Conselho o tema que ameaça a paz e a segurança internacional. Faço um apelo ao governo japonês que assuma a presidência do Conselho a partir de hoje para que paute esse tema com toda urgência. E também quero pedir aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que deixem de lado suas diferenças e ponham fim a esta matança. Já são mais de 30 mil mortos, 80% mulheres e 8 mil crianças, além da quantidade de crianças e mulheres desaparecidas. Também a vida dos reféns do Hamas estão em jogo e é preciso libertá-los. Eu quero terminar dizendo para vocês que a nossa dignidade e humanidade estão em jogo. Por isso, é preciso parar a carnificina em nome da sobrevivência da humanidade, que precisa de muito humanismo. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza já deixou mais de 30 mil mortes. Uma marca sombria que foi atingida durante os ataques dessa semana e que, para o governo brasileiro, já se tornou uma situação intolerável.
O número divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza é o maior já registrado em qualquer conflito árabe-israelense e que, inclusive, não começou a carregar esse fardo agora. Há pelo menos 4 meses, quando ultrapassou a marca de 20 mil mortes, a guerra é tratada como a mais sangrenta. Muitos especialistas afirmam que o número exato deve ser bem maior, mas a contagem acaba sendo afetada pela dificuldade de realizar esse trabalho em meio a uma luta que não tem fim. Outros fatores que podem ser levados em conta é o colapso no sistema médico e a possibilidade de existirem outras pessoas sob escombros. Mesmo assim, a marca é impressionante. A cidade de Gaza conta com uma população de 2 milhões de pessoas. É praticamente um morto a cada 70 palestinos. Só ontem foram mais de 110 pessoas em Gaza, sem contar com as centenas de feridos. Na ocasião, as forças de Israel abriram fogo e atingiram civis palestinos que estavam numa fila aguardando para receberem alimentos. As autoridades palestinas acusaram eles de atacar intencionalmente, mas negaram a acusação. Para Israel, as mortes aconteceram por conta de um tumulto gerado durante a ajuda humanitária. Eles até admitiram que atiraram, mas apenas em um grupo de palestinos que eles avaliaram como uma eventual ameaça. Por meio de nota, o Ministério de Relações Exteriores de Lula repudiou o ataque. Eles afirmaram que a situação é intolerável e que todas as ações do governo Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, não possuem qualquer limite ético ou legal. Para eles, só cabe à comunidade internacional colocar um ponto final em toda essa tragédia, porque enquanto isso não acontece, mais inocentes continuarão morrendo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira que o país vai enviar ajuda humanitária por aviões na faixa de Gaza. Com a fome extrema, mais de 500 mil pessoas em meio à ofensiva militar de Israel estão desesperadas e as entregas de ajuda se tornaram caóticas e até mortais. Na quinta-feira, mais de 100 palestinos foram mortos por fogo israelense enquanto aguardavam uma entrega de ajuda humanitária, segundo autoridades de saúde palestinas. Israel negou a responsabilidade, dizendo que muitas das vítimas foram atropeladas por caminhões que transportavam a ajuda. Sob pressão em casa e de aliados no exterior, o governo Biden avalia propostas robustas mais frequentemente associadas a desastres naturais e à era da Guerra Fria. O lançamento de alimentos e suprimentos por aviões é uma opção, de acordo com autoridades norte-americanas. A França já fez diversas entregas do tipo em Gaza em parceria com a Jordânia e outros países da região. Outra alternativa envolve o envio de assistência por mar a partir do Chipre, a cerca de 210 milhas náuticas, aproximadamente 338 quilômetros da costa mediterrânea de Gaza, disse uma autoridade dos Estados Unidos. Segundo a autoridade americana, representantes do governo norte-americano visitaram o Chipre nesta semana para examinar uma possível operação de ajuda por via marítima. Os detalhes da operação, incluindo onde os suprimentos poderiam ser descarregados em Gaza, não foram informadas. A autoridade disse que o governo americano considera a possibilidade de usar navios militares ou comerciais e que seria complexo em termos de garantir um local de desembarque. Israel afirma que está empenhado em melhorar a situação humanitária em Gaza e acusa os militantes do Hamas de colocar em risco os civis palestinos, usando-os como escudos humanos. As entregas de auxílio a Gaza, especialmente no norte, têm sido raras e caóticas diante do aumento da ilegalidade, dos saques e do colapso da ordem pública após a ofensiva militar de Israel, que matou mais de 30 mil palestinos, tornando as atividades de trabalhadores humanitários extremamente inseguras. O incidente de quinta-feira perto da cidade de Gaza foi a maior perda de vidas civis das últimas semanas. O Hamas disse que isso poderia prejudicar as negociações no Catar por um cessar-fogo e a libertação de reféns israelenses. Havia sido criada a expectativa de que uma trégua antes do início do mês de jejum muçulmano do Ramadã, em 10 de março. A ONU e as agências de ajuda humanitária criticaram Israel por negar tentativas de transferência de ajuda humanitária para as áreas no norte de Gaza,
restringindo o movimento e as comunicações. Depois de ser resgatado de um zoológico destruído pela guerra entre Rússia e Ucrânia, um urso negro asiático está fazendo um bom progresso em um novo lar na Escócia. Quem vê Yampill tranquilo no zoológico Five Sisters, perto de Edimburgo, na Escócia, não imagina o longo caminho percorrido para chegar até lá. O urso negro asiático foi resgatado na província de Donetsk, na Ucrânia, em meio à guerra com a Rússia. Em outubro de 2022, quando os conflitos na região se intensificaram, o animal traumatizado foi removido do local pelas forças ucranianas. Infelizmente, Yampill não estava nas melhores condições quando foi encontrado por soldados ucranianos. O zoológico em que ele estava foi quase completamente destruído. Achamos que ele tinha um pouco de bolhas nas patas, nas almofadas sob os pés. E, infelizmente, como você pode imaginar, ele estava bastante angustiado também. Então, sim, não são as melhores condições para se encontrar. Após o resgate, começou a peregrinação de Yampill. O urso deixou a Ucrânia através da Polônia, de onde seguiu para um santuário na Bélgica, antes de desembarcar na Escócia. No zoológico escocês, os tratadores dizem que a adaptação tem sido boa, melhor do que o esperado. Pelo menos 4 militares morreram e 9 ficaram feridos nesta sexta-feira em um ataque com explosivos contra uma patrulha do exército mexicano no estado de Michoacán. Atentado à bomba contra militares no México. Nesta sexta-feira, o presidente Andrés Manuel López Obrador relatou um ataque contra soldados no estado de Michoacán, quando tentavam localizar o acampamento de um grupo criminoso em uma área rural. Na vegetação rasteira, havia uma armadilha, um explosivo. Na trampa, um explosivo. Fontes militares disseram que minas antipessoal e drones com explosivos foram usados na emboscada. A área onde ocorreu o ataque é palco de uma disputa entre o poderoso cartel da Nova Geração de Jalisco e outra organização criminosa. E por essa explosão, aí mesmo faleceu. E por causa dessa explosão, um soldado morreu ali mesmo. Outros ficaram feridos, foram socorridos, mas não conseguiram salvá-los. Los atenderam, mas não puderam salvá-los. López Obrador está implementando uma política que, segundo ele, privilegia o enfrentamento das causas da violência, como a pobreza, em vez da letalidade, sob o lema abraços, não balas. O ataque coincide com o início da disputa eleitoral para as eleições de 2 de junho, com 2 mulheres à frente das preferências, a governista de esquerda Cláudia Sheinbaum e a opositora de centro-direita Xochitl Gálvez, que fez da segurança um dos pilares de sua campanha. Os 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram vistos numa fazenda da cidade de Baraúna. Aqueles que viram tomaram um susto e gritaram por socorro, mas os criminosos conseguiram correr para as matas antes que as autoridades chegassem. Os trabalhadores rurais relataram à polícia que viram os 2 suspeitos por volta da 1h da tarde de ontem, saindo de uma plantação de banana que fica a 30 quilômetros do presídio. As autoridades foram até o local e fizeram um novo cerco para pegar os foragidos, mas até agora não houve qualquer recaptura. Eles encontraram pegadas e confirmaram hoje que são da dupla. Mesmo que ainda não tenham sido encontrados, a polícia trabalha com a ideia de que eles estão cada vez mais perto. Com as novas pistas, o patrulhamento foi reforçado. Mas para achar a dupla não está sendo nada fácil. Já faz 17 dias que mais de 600 agentes trabalham nas buscas por Davidson Nascimento e Rogério Mendonça. A investigação da Polícia Federal aponta que a fuga contou com uma ajuda interna e tudo acabou sendo bem mais fácil. Dentro das celas foram encontrados objetos de metal, que provavelmente foram usados para retirar as luminárias existentes nas celas. Mas esses objetos estavam sendo usados numa reforma que acontecia numa outra área do presídio. Ou seja, alguém deixou dentro da cela na intenção de ajudar os presos. Outro ponto é o fato que os fugitivos conseguiram andar numa área totalmente escura. Até havia um poste de iluminação por lá, mas ele estava desligado pelo disjuntor. Para que novas ações como essa não venham a acontecer novamente, o Ministério da Justiça anunciou hoje que vai comprar 10.000 câmeras de segurança para reforçar o monitoramento em penitenciárias federais. Esse material será dado para os estados que desejarem trocar aquelas que estão com defeitos por outras novas.
O estado do Rio de Janeiro não sabe onde estão quase 2.000 criminosos que eram monitorados com tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça. Os dispositivos ficaram sem sinal e foram desativados. São quase 2.000 pessoas acusadas por diversos crimes, como homicídio, roubo e tráfico, que as autoridades desconhecem o paradeiro. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, os 1.800 aparelhos foram desativados entre janeiro e novembro do ano passado, após ficarem mais de um mês sem sinal. Atualmente, cerca de 8.000 pessoas usam as tornozeleiras eletrônicas no estado do Rio, por ordem judicial, mais que o dobro do total monitorado em 2018. Entre os que sumiram do sistema, estão acusados por diversos crimes, como homicídio, roubo e tráfico. A secretaria afirma que a Justiça foi acionada imediatamente em todos os casos e que o desligamento representa economia aos cofres públicos, já que o governo deixa de pagar o aluguel dos equipamentos que sumiram. A Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça é a responsável por analisar cada violação e cobrar explicações do acusado. Se um problema técnico for constatado, o aparelho deve ser trocado. Caso aconteça o rompimento do aparelho ou se a bateria não for carregada corretamente, a Justiça pode expedir um novo mandado de prisão. E veja a seguir, Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de febre oropouche após paciente voltar de viagem do Amazonas. E ainda, relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de obesidade no mundo. Ao longo dos últimos 30 anos, as taxas de obesidade entre crianças e adolescentes em todo o mundo aumentaram 4 vezes e nos adultos mais do que dobraram. De acordo com um relatório global, são mais de 1 bilhão de pessoas com a doença no mundo. O estudo da Federação Mundial da Obesidade abrange dados de 186 países e mostra que o Brasil pode chegar a 20 milhões de crianças e adolescentes obesos em 2035. Segundo os autores, a projeção alerta para uma crescente nos últimos 10 anos, inclusive entre as nações mais pobres, que tiveram um aumento expressivo no índice de massa corpórea, o IMC, da população. Crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade pode ter um salto de 15 milhões de indivíduos com IMC alto em 2019 para mais de 20 milhões em 2035. Esse valor representa um índice muito próximo ao dos adultos. Algumas doenças associadas à obesidade são a alteração da glicose, hipertensão arterial e alterações do colesterol, o que contribui para o avanço de doenças cardiovasculares e mortalidade precoce. Para frear a alta, especialistas apontam que é preciso um conjunto de ações e de agentes envolvidos, como iniciativas de educação alimentar nas escolas e construção de espaços públicos ao ar livre para a prática de exercícios e esportes. Além disso, é importante controlar o tempo na tela nas horas das refeições. Segundo nutricionistas, quando o foco não está no prato, a percepção da saciedade é comprometida e os nutrientes dos alimentos não são absorvidos de maneira correta. O estado do Amazonas emitiu nesta semana um alerta epidemiológico para a detecção da febre oropouche após confirmar 1.398 casos desde o primeiro dia do ano. Essa doença é causada por um arbovírus, ou seja, um vírus transmitido por um mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, existem 2 tipos de ciclos de transmissão da oropouche, selvagem e urbano. No selvagem, o mosquito circula em áreas de mata entre animais como macacos e bichos preguiça, enquanto no urbano infecta humanos. Só que ao entrar nessas áreas de mata, as pessoas podem ser infectadas e levar o vírus para a cidade. E os sintomas são parecidos e podem ser confundidos com os da dengue e da chikungunya, como dor de cabeça, nas articulações, muscular, náusea e vômitos e diarreia.
Para diferenciar, é preciso fazer o diagnóstico, que é clínico, epidemiológico e laboratorial. Não existe um tratamento específico para a febre oropouche. Por isso, os cuidados envolvem repouso, hidratação e uso de medicamentos prescritos por um médico. O Ministério da Saúde ainda reforça que a febre oropouche compõe a lista de doenças de notificação compulsória, classificada entre as doenças de notificação imediata. Isso porque a febre apresenta um potencial epidêmico e alta capacidade de mutação do vírus, podendo se tornar uma ameaça à saúde pública. E o Rio de Janeiro registrou o primeiro caso da febre oropouche em um homem de 42 anos e morador do Humaitá, na zona sul da capital, que viajou recentemente ao Amazonas e pode ter contraído a doença lá. Ele precisou ser internado durante o período da doença e apresenta boa evolução no quadro de saúde. A Secretaria de Saúde do Rio ainda considera o caso como importado, que é quando a doença é trazida de fora. Mas os mosquitos que picarem o paciente contaminado podem infectar outras pessoas. E os casos de dengue em gestantes aumentaram 345% nas primeiras 6 semanas de 2024. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde apontaram que em 2023 foram 1.157 diagnósticos da doença e no mesmo período deste ano já são 5.151. A região sul foi a que mais concentrou os resultados, seguido pela Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Devido ao aumento e aos riscos nas gestantes, é necessário cuidados diferenciados, já que tanto o prognóstico materno quanto o prognóstico perinatal estão comprometidos nessa doença. Nesta sexta-feira foram confirmadas 258 mortes por dengue este ano e mais de 1.038.000 casos prováveis. A Amazônia boliviana sofre com as chuvas intensas e inundações, que já deixaram 40 mortos e centenas de pessoas desabrigadas. As intensas chuvas e o transbordamento do rio Acre provocaram estragos em Cobija, localizada na fronteira tríplice com o Brasil e o Peru. Centenas de moradores viram as casas serem inundadas até o teto e só puderam ser retirados em barcos. O nível da água na Ponte da Amizade, que une Cobija ao Brasil, alcançou 17 metros, número histórico que supera em 1,5 metro a marca anterior. Foi declarado um desastre municipal para a região, para que autoridades consigam desembolsar recursos de emergência. O governo informou na terça que a temporada de chuvas na Bolívia, que começou em dezembro e termina em março, deixou pelo menos 40 mortos e cerca de 10.000 famílias afetadas. O alerta vermelho pelo transbordamento iminente de rios está ativo até 2 de março, enquanto de chuvas até o dia 11 em Cobija. Um relatório da Agência Internacional de Energia revelou que as emissões de CO2 vinculadas à produção de energia aumentaram no ano passado e a seca foi um dos principais motivos. As emissões mundiais de dióxido de carbono vinculadas à energia aumentaram 1,1% em 2023 e registraram um novo recorde, resultado provocado especialmente pela queda da produção hidrelétrica devido às secas. Estas emissões, que representam quase 90% das provocadas pelo homem, aumentaram 410 milhões de toneladas e atingiram 37,4 bilhões de toneladas, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Apesar disso, o aumento registrou uma desaceleração em comparação com 2022, quando as emissões cresceram 490 milhões de toneladas. O balanço de 2023 foi marcado por uma grande queda recorde na produção hidrelétrica mundial, resultado vinculado às secas graves e prolongadas que afetaram diversas regiões do mundo. Países como China, Canadá e México precisaram recorrer a meios poluentes de produção de energia elétrica, entre eles combustível ou carvão, o que se traduziu em um aumento de 170 milhões de toneladas. A presença de lixo no oceano é um tema que vem ganhando cada vez mais atenção. E um primeiro relatório sobre a presença de resíduos no sul e sudeste do Brasil trouxe dados alarmantes. Em 28 dos 31 locais amostrados, foi encontrado lixo em 2 áreas distintas da costa sul-sudeste do Brasil e, em alguns deles, a quantidade de resíduos foi maior que a de peixes e invertebrados.
Para uma das pesquisadoras do grupo e primeira autora do artigo, a quantidade de lixo encontrada foi espantosa, o que levou à decisão de guardar, secar, pesar, quantificar e analisar o material encontrado. A pesquisa, financiada pela FAPESP, por meio de 2 projetos vinculados ao programa Biota, coletou material em 16 pontos de São Paulo e 15 estações de Santa Catarina. Em apenas 3 locais paulistas não foram encontrados nenhum lixo. Um total de 603 itens foi obtido com uma massa de 13,78 quilos. O material predominante foi o plástico, presente em todos os pontos de coleta, representando 58,5% do total recolhido. Tecidos e metais também foram frequentes, correspondendo a 14% e 11% do lixo coletado, respectivamente. Tintas catalisadas para barcos, vidro e concreto também foram identificados. De acordo com Matsumoto, um dos participantes do estudo, essa diferença pode estar relacionada com a proximidade de áreas litorâneas mais urbanizadas, do Porto de Santos e da Bacia de Santos, onde há maior tráfego de navios e a presença de plataformas de petróleo. São 2 as principais fontes de lixo marinho: o material que é descartado nas regiões costeiras e transportado pelos rios e ou pelo vento até a costa ou despejado diretamente na praia, ou material gerado por plataformas de petróleo e gás em embarcações, navios e outras instalações, que é despejado diretamente no oceano. Os pesquisadores encontraram, por exemplo, animais crescendo associados ao lixo, como esponjas marinhas, poliquetas e cracas fixadas aos restos. A presença de resíduos de milho e soja no conteúdo estomacal de um peixe granadeiro indica que a fauna está consumindo os restos de alimentos que estão sendo despejados diretamente no oceano. Outro tipo de impacto que ainda precisa ser mais estudado. Além disso, as pesquisas estão em uma nova fase para avaliar a presença de microplástico no conteúdo estomacal dos peixes já coletados. E veja ainda hoje, na Argentina, gestor viraliza nas redes sociais contando que seu empregado achou que seria reembolsado dos gastos durante suas férias remuneradas. E também, a cidade maravilhosa Rio de Janeiro completa hoje 459 anos. Um astronauta dinamarquês a bordo da Estação Espacial Internacional conseguiu fotografar o Grand Canyon a 400 quilômetros de distância. Através de sua conta no X, Andreas Mogensen compartilhou com o mundo o registro de uma perspectiva única e privilegiada do famoso Canyon coberto de neve. Agora, a NASA e a SpaceX estão preparando o lançamento de uma outra tripulação, o que significa que ele e seus colegas retornarão à Terra no dia 8 de março, mas pelo menos temos a certeza que Andreas conseguiu capturar a beleza singular desse fenômeno natural com muita maestria. Novos satélites desenvolvidos por uma startup americana são capazes de se aproximar de pessoas e fotografar lugares muito distantes. Mas especialistas alertam que os dispositivos que funcionam como câmeras gigantes no céu podem ameaçar a privacidade no mundo todo. A startup Albedo Space desenvolve uma nova classe de satélites de vigilância que vão funcionar como câmeras gigantes no céu, capazes de aproximar para captar imagens centenas de vezes mais detalhadas do que os equipamentos que existem hoje. O poder visual de uma câmera espacial geralmente é calculado com base na distância da menor coisa que ela consegue mostrar. Para se ter uma ideia, o satélite conhecido como Landsat, que fotografou Chernobyl em 1986, conseguia detectar objetos terrestres de até 30 metros.
Hoje, os mais poderosos chegam a diferenciar objetos no solo de até 30 centímetros de diâmetro, mas a Elbeetle pretende dar um salto e capturar imagens de objetos de até 10 centímetros. A preocupação de especialistas com esse avanço são as implicações relacionadas à privacidade, já que a observação da vida pelo alto pode chegar a áreas que antes eram consideradas fora dos limites. Isso porque o recurso poderia ser utilizado por qualquer governo para vigiar outro com riqueza de detalhes. Já os defensores da nova tecnologia acreditam que os benefícios reais devem ser considerados, já que as análises podem ajudar a salvar vidas combatendo catástrofes. Também é vislumbrado um potencial de atender o mercado na iniciativa privada para setores como o planejamento urbano, rastreadores de vida selvagem e até seguradoras, quando o recurso tiver aí um custo mais acessível. A previsão da Elbeetle é operar com uma frota de 24 veículos espaciais e fazer o lançamento no início de 2025. A startup, que tem sede em Denver, no estado americano do Colorado, tem 50 funcionários e já arrecadou pelo menos 100 milhões de dólares, o equivalente a R$500 bilhão. O bilionário Elon Musk processou a OpenAI, criadora do ChatGPT, alegando que eles não pensam mais no benefício das pessoas. Para ele, a empresa só está dando valor para o dinheiro. A ação judicial foi apresentada por Musk num tribunal de São Francisco, nos Estados Unidos. O bilionário afirmou que em 2015 foi um dos fundadores da OpenAI. Além disso, doou mais de 200 milhões de reais para o grupo. A intenção era apenas desenvolver programas de inteligência artificial sem qualquer fim lucrativo. Além disso, trabalhavam no sistema de código aberto, onde qualquer pessoa pode acessar e compartilhar os seus conhecimentos. O objetivo era apenas um: evitar que a empresa Google dominasse a tecnologia mundial. 3 anos depois, Musk deixou a OpenAI e se tornou um dos maiores críticos da empresa. Isso fez com que ele criasse a xAI, a sua própria companhia de inteligência artificial. Para o bilionário, eles agora só querem saber de ganhar dinheiro. Para ele, tudo isso só está acontecendo por conta de uma ajuda da gigante Microsoft. A parceria para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial prevê um investimento de quase 65 bilhões de reais para a OpenAI. Elon Musk afirmou que o objetivo do processo é apenas obrigar que eles cumpram com seu acordo firmado durante a fundação, que é beneficiar somente o povo. A OpenAI não comentou sobre o assunto e escolheu ficar em silêncio. Um chefe na Argentina viralizou ao publicar um vídeo no TikTok contando uma situação inusitada que ocorreu em seu trabalho. Um de seus empregados, que havia tirado férias, pediu reembolso à empresa dos gastos que teve em uma viagem que fez com amigos ao Rio de Janeiro, no Brasil. Já imaginou se essa moda pega, Jaqueto? Poxa vida! O gerente de uma fábrica na Argentina quase caiu da cadeira quando escutou a história de um de seus empregados. Segundo Guilhermo, ao voltar de férias, um jovem de 20 anos que presta serviços para ele afirmou ter entendido que a expressão férias remuneradas significava que a empresa cobriria todas as despesas de sua viagem e, assim, apresentou os recibos de gastos com voos, hospedagens, passeios e alimentação, esperando ser ressarcido. Ele até chegou a dizer ao chefe que tentou não gastar muito para não fazer que a empresa pagasse tanto dinheiro para ele. Após perceber a confusão que o rapaz fez, Guilhermo disse que chegou a brincar com o trabalhador em relação à situação, mas explicou que eram as férias remuneradas, que significava que o rapaz continuaria recebendo salário mesmo sem comparecer ao trabalho nos dias de descanso. De acordo com ele, o jovem ficou arrasado com a notícia porque precisava do dinheiro para pagar dívidas. Ao rapaz, o chefe afirmou que a empresa tentaria colaborar para cobrir alguns gastos, pois ele é considerado um empregado empenhado de confiança. No vídeo, Guilherme também destacou que, a partir de agora, era importante esclarecer essa questão desde a entrevista de emprego, para evitar outras confusões sobre as
das regras trabalhistas. A situação aconteceu na Argentina, mas aqui no Brasil também podem ter pessoas que confundam sobre as férias. Por isso, é importante ressaltar que os empregados contratados pelo regime da CLT têm direito às férias após completarem 1 ano de vínculo de trabalho na empresa. Em regra, o empregado tem direito a 30 dias de descanso remunerado. Porém, em caso de faltas ao trabalho, esse prazo poderá ser reduzido. Para calcular o valor das férias, é levado em consideração o salário do trabalhador, com acréscimo de 1/3 desse valor. E o pagamento deve ser efetuado 2 dias antes do início das férias. Dorival Júnior realizou sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira nesta sexta-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. A lista conta com alguns nomes novos e a esperança de um futuro melhor para o futebol brasileiro. No início da tarde desta sexta-feira, o ex-treinador do São Paulo divulgou pela primeira vez aqueles que julgou os melhores jogadores do país para a nova era da seleção. Dorival insistiu em alguns nomes já conhecidos do torcedor brasileiro e inovou ao convocar novas caras, como o zagueiro Beraldo, atualmente no PSG, o goleiro Rafael e o meio-campista Pablo Maia, do São Paulo, o zagueiro Murilo, do Palmeiras, e o atacante Savinho, do Girona, da Espanha. Assim, Dorival Júnior definiu a lista de convocados. Para o gol, foram chamados Ederson, do Manchester City, Bento, do Atlético Paranaense e Rafael, do São Paulo. As laterais foram compostas por Danilo, do Juventus da Itália, Ian Couto, do Girona, o Wendel, do Porto e Ayrton Lucas, do Flamengo. Na zaga foram chamados Marquinhos, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Beraldo, do PSG e Murilo, do Palmeiras. Já o meio-campo contará com André, do Fluminense, Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra, Casimiro, do Manchester United, João Gomes, do Wolverhampton, da Inglaterra, Bruno Guimarães, do Newcastle, da Inglaterra, Lucas Paquetá, do West Ham, também da Inglaterra, Pablo Maia, do São Paulo, e Douglas Luiz, que também atua na Inglaterra, no Aston Villa. E para o ataque, as opções foram Endrick, do Palmeiras, Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Rodrigo, também do Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Savinho, do Girona, da Espanha e Rafinha, do Barcelona. Os jogadores selecionados entrarão em campo nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo contra a Inglaterra e a Espanha. As partidas acontecerão nos dias 23 e 26 de março. O novo treinador chega em um momento delicado na seleção brasileira. Apenas a 6ª colocada nas eliminatórias da Copa do Mundo, com 7 pontos em 6 partidas. No entanto, Dorival não pretende fazer mudanças impactantes logo de início e, em uma conversa com jornalistas, explicou como deve conduzir a reformulação na seleção. Toda reformulação ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento que alguns desses atletas fizeram ao longo dos anos por merecerem estar onde estiveram e naturalmente continuarão a estar. Observamos muito bem a chegada de alguns jovens oriundos de algumas das nossas seleções, assim como também nas equipes que estão jogando os nossos campeonatos regionais nesse momento. Imaginamos que esses jovens daqui a 2 anos e meio estarão numa condição muito boa, num momento diferenciado de suas carreiras. Aqueles que foram vendidos nesses últimos 6 a 8 meses também estarão nessa condição. Jogadores promissores que estão sendo observados, acompanhados de perto e que com certeza ao longo de todo esse processo, merecendo, terão as suas oportunidades.
Dorival Júnior também pediu o apoio e a confiança do torcedor brasileiro para que o Brasil volte a ser o país do futebol. Se reitera ao torcedor brasileiro que acreditem nesse trabalho, que tenham confiança a partir do momento que nós também passemos essa confiança, mas que voltem a viver o mundo da nossa seleção. É tudo que nós queremos que aconteça. Sei que essa relação ela vai se aproximar com o tempo, ela vai ter a cada dia mais um momento em que nós consigamos passar tudo aquilo que queremos e desejamos e o torcedor sinta confiança em todo esse grupo. E quando tudo isso acontecer, podem ter certeza que a seleção brasileira, fortalecida internamente, os jogadores tendo consciência daquilo que representam ao seu povo, e o povo aguardando por esse momento, essa simbiose vai fazer com que nós fiquemos e voltemos a ser uma seleção respeitada e muito forte. Hoje os parabéns são para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, que comemora 459 anos. No dia 1º de janeiro de 1502, a cidade do Rio foi descoberta por uma expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, que acreditou ter chegado às margens de um grande rio. Foi assim que surgiu o nome Rio de Janeiro. 63 anos depois, em 1565, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por conta da posição estratégica na Baía de Guanabara, aqui foi desenvolvida uma zona portuária e comercial, e desta forma, a população também aumentou. O fim do século XVIII e início do século XIX, a descoberta de metais, especialmente do ouro, em Minas Gerais, fez com que o Rio de Janeiro se transformasse em uma ponte entre Minas e a Europa. Mas no final de 1700, a cidade foi abalada por uma crise econômica. E com a chegada da família real em 1808, a colônia teve um novo salto na economia. Também foi nesta época que diversas igrejas e palácios foram construídos e até hoje atraem muitos turistas. Na segunda metade do século XX, a instalação de vias férreas trouxe um novo impulso na produção agrícola e de café. Foi assim que surgiram as primeiras indústrias no centro da cidade. Esta época, o Rio já contava com 800 mil habitantes, assim como os problemas sanitários, de emprego, habitacionais e de constantes epidemias de varíola, tuberculose e febre amarela. Nas décadas de 20 e 50, pessoas do mundo inteiro vinham conhecer a cidade do Rio, atraída pelas imagens românticas e belezas naturais. E foi em 1960 o Rio deixou de ser a capital do Brasil. Mesmo assim, muitos eventos importantes foram sediados na cidade. Ainda na década de 50, em 2014, o Brasil sediou 2 finais da Copa do Mundo, assim como os Jogos Pan-Americanos em 2007 e em 2016 aconteceu os Jogos Olímpicos de Verão e o time Brasil fechou a participação com 19 medalhas e vários outros eventos musicais e gastronômicos. Tudo isso fez com que o Rio de Janeiro estivesse em alta entre os turistas na busca do Google em 2023 e recebeu somente do ano passado cerca de 1 milhão de pessoas na cidade maravilhosa. Hoje, com 459 anos, o Rio se debruça sobre uma sociedade rica culturalmente, forte para encarar o que for preciso e bela para continuar sorrindo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau. Olá, boa noite. Boa noite.
O PIB brasileiro cresceu 2,9% em 2023, puxado por uma alta recorde da agropecuária. Agora, o Ministério da Fazenda já projeta uma expansão de 2,2% para este ano. A soma de todas as riquezas, bens e serviços do Brasil alcançou 10 trilhões e 900 bilhões de reais em 2023. O ano fechou com um crescimento de 2,9% na economia. Essa cifra já era esperada pela equipe econômica do governo federal, mas o bom resultado foi puxado pela alta recorde da agropecuária. Então, esse crescimento de 2,9% do PIB foi muito explicado por duas atividades econômicas que tiveram crescimentos bastante expressivos no ano, inclusive uma delas registrando até o recorde de toda a série que a gente tem desde 1995. Então, esse foi a agropecuária, que cresceu 15,1% ano passado, puxado muito pelos crescimentos na produção de soja e milho, duas das mais importantes agriculturas, lavouras do Brasil. Ao longo de 2023, soja e milho foram impulsionados pelo bom clima, mas sobretudo por investimentos que os produtores rurais fizeram ao longo lá de 2022 e colheram a safra ao longo do primeiro semestre de 2023. Esse resultado foi muito importante porque se o PIB brasileiro cresceu 2,9% e a atividade agropecuária cresceu 15,1%, se não fosse a atividade agropecuária, o PIB brasileiro teria crescido algo em torno de 1,6%. Esse resultado impulsiona a participação da atividade agropecuária em toda a participação do PIB total brasileiro. Isso significa dizer que a atividade agropecuária, ano após ano, vem ganhando incremento na participação de toda a economia nacional. Além da agropecuária, a atividade de indústria extrativista também registrou alta de 8,7%. Houve aumento na extração de petróleo, gás natural, além do minério de ferro. E a balança comercial apresentou crescimento nas exportações e queda nas importações. No setor de serviços, todas as atividades tiveram crescimento, com destaque para atividades financeiras de seguro. A soma do PIB também leva em conta os serviços e bens adquiridos no país pelo governo e pelos cidadãos. A despesa e o consumo das famílias avançou 3,1% em 2023. Segundo o IBGE, esse crescimento se justifica com o aumento da ocupação e da massa salarial. Então, na ótica da demanda, o principal destaque do ano realmente foi o consumo das famílias, com crescimento até um pouquinho acima do PIB, ele cresceu 3,1%, contra o 2,9% do PIB. Ele é o que tem maior peso pela ótica da demanda também, e aí muito influenciado pelo mercado de trabalho, pelas boas condições do mercado de trabalho, aumento da ocupação, da massa salarial real. Aí teve o arrefecimento da inflação, que foi importante também. E a gente viu muito os programas de transferência de renda do governo que colaboraram imensamente também nesse crescimento do consumo das famílias, especialmente nos alimentos. A gente viu que a produção alimentar do Brasil cresceu e aí também está relacionado com o crescimento da agropecuária, mas também com esse aumento da massa salarial real proporcionado, além do mercado de trabalho, esse complemento aí da renda pela transferência do governo para as famílias. Com a consolidação do dado econômico de 2023, a equipe do Ministério da Fazenda já projeta uma expansão de 2,2% para o PIB de 2024. Mas como o bom resultado da macroeconomia pode impactar na economia doméstica, no bolso de cada um? Uma medida provisória editada pelo governo federal e aprovada pelo Congresso no ano passado criou a política de valorização do salário mínimo, vinculando o aumento do salário ao crescimento do PIB. Quando a gente tem uma atividade econômica maior, nós temos ali uma tendência de aumento de postos de trabalho, principalmente renda também. Agora, com a perspectiva de queda de juros da Selic para o ano de 2024, essa atividade ela também deve continuar mais robusta. É claro que deve ser um crescimento até pequeno, gradual, mas que gira aí em torno de 2% a verificar.
mas, contudo, quando os juros caem, realmente a atividade econômica ela melhora de fato, de uma forma direta. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação dos dados econômicos locais e internacionais, com destaque para o Produto Interno Bruto brasileiro. Além disso, dados de indústria, inflação da zona do euro e indicadores econômicos da China também ficam no radar. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,36%. Cotada em R$ 4,95 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,12% aos 129.180 pontos. O estado do Texas enfrenta um dos maiores incêndios florestais da... As queimadas continuam se alastrando na Amazônia, especialmente no estado de Roraima. Bombeiros e até moradores trabalham por horas tentando conter as chamas manualmente. O avanço do fogo em Roraima preocupa moradores e autoridades. O estado sofre um período de forte estiagem, o que atrapalha ainda mais os bombeiros que tentam conter as chamas. Resfria com a água e vem combatendo com o nosso abafador, né? Efetivamente. Porque se a gente for depender 100% da água, não tem como realizar o combate, porque nós temos pouca água. Os moradores também fazem o que podem para evitar que os incêndios se alastrem. Só é muito quente, o calor muito grande, aí ninguém suporta, né? Aí o capim não suporta, seca muito. E aí o vento, com fogo, o pessoal bota fogo aí ilegal e acontece tudo isso. Roraima foi o estado da Amazônia Legal com o maior número de incêndios registrados no último mês. O fevereiro recorde em número de queimadas desde o início da série histórica, em 1999. E veja a seguir, em visita à Venezuela, presidente Lula voltou a criticar os ataques de Israel contra o povo palestino e pediu ao secretário-geral da ONU que ponha fim à guerra em Gaza. E ainda, por causa da fome extrema, em meio à ofensiva militar, Estados Unidos anunciaram o envio de ajuda humanitária por aviões a Israel. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e voltou a criticar os ataques de Israel contra o povo palestino. Na cúpula da CELAC, Lula pediu ao secretário-geral da ONU que ponha fim à guerra em Gaza. Em São Vicente e Granadinas, à margem dos compromissos da cúpula da CELAC, o presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Eles conversaram sobre as eleições que devem ser realizadas no segundo semestre deste ano na Venezuela. Maduro teria prometido a realização de eleições justas e com a presença de observadores internacionais. Segundo o presidente brasileiro, o encontro não teve o objetivo de tratar sobre a reivindicação da Venezuela pelo território de Essequibo, na Guiana. Ontem, Lula se reuniu com o presidente da Guiana, Irfan Ali, e também não falou sobre o assunto. Segundo o presidente brasileiro, a agenda bilateral não era o momento adequado para discutir o conflito entre os dois países. Lula esteve em São Vicente e Granadinas, no sul do Caribe, nesta sexta-feira, para participar da cúpula da CELAC, Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos. O Brasil, que estava na presidência rotativa da CELAC, passou o comando do grupo para Honduras nesta sexta-feira. Pela manhã, durante o encontro de chefes de Estado na cúpula, Lula pediu ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ponha fim à guerra em Gaza e sugeriu aos países membros da CELAC a aprovação de uma moção contra o genocídio do povo palestino. A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio. O secretário-geral
pode invocar o artigo 99 da Carta da ONU para levar à atenção do Conselho tema que ameaça a paz e a segurança internacional. Faço um apelo ao governo japonês que assuma a presidência do Conselho a partir de hoje para que paute esse tema com toda urgência. E também quero pedir aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que deixem de lado suas diferenças e ponham fim a essa matança. Já são mais de 30 mil mortos, 80% mulheres e 8 mil crianças, além da quantidade de crianças e mulheres desaparecidas. Também a vida dos reféns do Hamas estão em jogo e é preciso libertá-los. Eu quero terminar dizendo para vocês que a nossa dignidade e humanidade estão em jogo. Por isso, é preciso parar a carnificina em nome da sobrevivência da humanidade, que precisa de muito humanismo. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza já deixou mais de 30 mil mortes. Uma marca sombria que foi atingida durante os ataques dessa semana e que, para o governo brasileiro, já se tornou uma situação intolerável. O número divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza é o maior já registrado em qualquer conflito árabe-israelense e que, inclusive, não começou a carregar esse fardo agora. Há pelo menos 4 meses, quando ultrapassou a marca de 20 mil mortes, a guerra é tratada como a mais sangrenta. Muitos especialistas afirmam que o número exato deve ser bem maior, mas a contagem acaba sendo afetada pela dificuldade de realizar esse trabalho em meio a uma luta que não tem fim. Outros fatores que podem ser levados em conta é o colapso no sistema médico e a possibilidade de existirem outras pessoas sob escombros. Mesmo assim, a marca é impressionante. A cidade de Gaza conta com uma população de 2 milhões de pessoas. É praticamente um morto a cada 70 palestinos. Só ontem foram mais de 110 pessoas em Gaza, sem contar com as centenas de feridos. Na ocasião, as forças de Israel abriram fogo e atingiram civis palestinos que estavam numa fila aguardando para receberem alimentos. As autoridades palestinas acusaram eles de atacar intencionalmente, mas negaram a acusação. Para Israel, as mortes aconteceram por conta de um tumulto gerado durante a ajuda humanitária. Eles até admitiram que atiraram, mas apenas em um grupo de palestinos que eles avaliaram como uma eventual ameaça. Por meio de nota, o Ministério de Relações Exteriores de Lula repudiou o ataque. Eles afirmaram que a situação é intolerável e que todas as ações do governo Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, não possuem qualquer limite ético ou legal. Para eles, só cabe à comunidade internacional colocar um ponto final em toda essa tragédia, porque enquanto isso não acontece, mais inocentes continuarão morrendo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira que o país vai enviar ajuda humanitária por aviões na faixa de Gaza. Com a fome extrema, mais de 500 mil pessoas em meio à ofensiva militar de Israel estão desesperadas e as entregas de ajuda se tornaram caóticas e até mortais. Na quinta-feira, mais de 100 palestinos foram mortos por fogo israelense enquanto aguardavam uma entrega de ajuda humanitária, segundo autoridades de saúde palestinas. Israel negou a responsabilidade, dizendo que muitas das vítimas foram atropeladas por caminhões que transportavam a ajuda. Sob pressão em casa e de aliados no exterior, o governo Biden avalia propostas robustas mais frequentemente associadas a desastres naturais e à era da Guerra Fria. O lançamento de alimentos e suprimentos por aviões é uma opção, de acordo com autoridades norte-americanas. A França já fez diversas entregas do tipo em Gaza em parceria com a Jordânia e outros países da região. Outra alternativa envolve o envio de assistência por mar a partir do Chipre, a cerca de 210 milhas náuticas, aproximadamente 338 quilômetros da costa mediterrânea de Gaza, disse uma autoridade dos Estados Unidos. Segundo a autoridade americana, representantes do governo norte-americano visitaram o Chipre nesta semana para examinar uma possível operação de ajuda por via marítima. Os detalhes da operação, incluindo onde os suprimentos poderiam ser descarregados em Gaza, não foram informadas.
A autoridade disse que o governo americano considera a possibilidade de usar navios militares ou comerciais e que seria complexo em termos de garantir um local de desembarque. Israel afirma que está empenhado em melhorar a situação humanitária em Gaza e acusa os militantes do Hamas de colocar em risco os civis palestinos, usando-os como escudos humanos. As entregas de auxílio a Gaza, especialmente no norte, têm sido raras e caóticas diante do aumento da ilegalidade, dos saques e do colapso da ordem pública após a ofensiva militar de Israel, que matou mais de 30 mil palestinos, tornando as atividades de trabalhadores humanitários extremamente inseguras. O incidente de quinta-feira perto da cidade de Gaza foi a maior perda de vidas civis das últimas semanas. O Hamas disse que isso poderia prejudicar as negociações no Catar por um cessar-fogo e a libertação de reféns israelenses. Havia sido criada a expectativa de que uma trégua antes do início do mês de jejum muçulmano do Ramadã, em 10 de março. A ONU e as agências de ajuda humanitária criticaram Israel por negar tentativas de transferência de ajuda humanitária para as áreas no norte de Gaza, restringindo o movimento e as comunicações. Depois de ser resgatado de um zoológico destruído pela guerra entre Rússia e Ucrânia, um urso negro asiático está fazendo um bom progresso em um novo lar na Escócia. Quem vê Yampio tranquilo, no zoológico Five Sisters, perto de Edimburgo, na Escócia, não imagina o longo caminho percorrido para chegar até lá. O urso negro asiático foi resgatado na província de Donetsk, na Ucrânia, em meio à guerra com a Rússia. Em outubro de 2022, quando os conflitos na região se intensificaram, o animal traumatizado foi removido do local pelas forças ucranianas. Infelizmente, Yampio não estava nas melhores condições quando foi encontrado por soldados ucranianos. O zoológico em que ele estava foi quase completamente destruído. Achamos que ele tinha um pouco de bolhas nas patas, nas almofadas sob os pés. E, infelizmente, como você pode imaginar, ele estava bastante angustiado também. Então, sim, não são as melhores condições para se encontrar. Após o resgate, começou a peregrinação de Yampio. O urso deixou a Ucrânia através da Polônia, de onde seguiu para um santuário na Bélgica, antes de desembarcar na Escócia. No zoológico escocês, os tratadores dizem que a adaptação tem sido boa, melhor do que o esperado. Pelo menos 4 militares morreram e 9 ficaram feridos nesta sexta-feira em um ataque com explosivos contra uma patrulha do exército mexicano no estado de Michoacán. Atentado à bomba contra militares no México. Nesta sexta-feira, o presidente Andrés Manuel López Obrador relatou um ataque contra soldados no estado de Michoacán, quando tentavam localizar o acampamento de um grupo criminoso em uma área rural. Na vegetação rasteira, havia uma armadilha, um explosivo. Na trampa, um explosivo. Fontes militares disseram que minas antipessoal e drones com explosivos foram usados na emboscada. A área onde ocorreu o ataque é palco de uma disputa entre o poderoso cartel da nova geração de Jalisco e outra organização criminosa. E por essa explosão, aí mesmo faleceu. E por causa dessa explosão, um soldado morreu ali mesmo. Outros ficaram feridos, foram socorridos, mas não conseguiram salvá-los. Los atenderam, mas não puderam salvá-los. López Obrador está implementando uma política que, segundo ele, privilegia o enfrentamento das causas da violência, como a pobreza, em vez da letalidade, sob o lema abraços, não balas. O ataque coincide com o início da disputa eleitoral para as eleições de 2 de junho, com 2 mulheres à frente das preferências, a governista de esquerda Cláudia Sheinbaum e a opositora de centro-direita Xochitl Gálvez, que fez da segurança um dos pilares de sua campanha. Os 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram vistos numa fazenda da cidade de Ibaraúna. Aqueles que viram tomaram um susto e gritaram por socorro, mas os criminosos conseguiram correr para as matas antes que as autoridades chegassem. Os trabalhadores rurais relataram à polícia que viram os 2 suspeitos por volta da 1h da tarde de ontem, saindo de uma plantação de banana que fica a 30 quilômetros do presídio. As autoridades foram até o local e fizeram um novo cerco para pegar os foragidos, mas até agora não houve qualquer recaptura.
Eles encontraram pegadas e confirmaram hoje que são da dupla. Mesmo que ainda não tenham sido encontrados, a polícia trabalha com a ideia de que eles estão cada vez mais perto. Com as novas pistas, o patrulhamento foi reforçado. Mas para achar a dupla não está sendo nada fácil. Já faz 17 dias que mais de 600 agentes trabalham nas buscas por Davidson Nascimento e Rogério Mendonça. A investigação da Polícia Federal aponta que a fuga contou com uma ajuda interna e tudo acabou sendo bem mais fácil. Dentro das celas foram encontrados objetos de metal, que provavelmente foram usados para retirar as luminárias existentes nas celas. Mas esses objetos estavam sendo usados numa reforma que acontecia numa outra área do presídio. Ou seja, alguém deixou dentro da cela na intenção de ajudar os presos. Outro ponto é o fato que os fugitivos conseguiram andar numa área totalmente escura. Até havia um poste de iluminação por lá, mas ele estava desligado pelo disjuntor. Para que novas ações como essa não venham a acontecer novamente, o Ministério da Justiça anunciou hoje que vai comprar 10 mil câmeras de segurança para reforçar o monitoramento em penitenciárias federais. Esse material será dado para os estados que desejarem trocar aquelas que estão com defeitos por outras novas. O estado do Rio de Janeiro não sabe onde estão quase 2 mil criminosos que eram monitorados com tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça. Os dispositivos ficaram sem sinal e foram desativados. São quase 2 mil pessoas acusadas por diversos crimes como homicídio, roubo e tráfico, que as autoridades desconhecem o paradeiro. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, os 1.800 aparelhos foram desativados entre janeiro e novembro do ano passado, após ficarem mais de um mês sem sinal. Atualmente, cerca de 8 mil pessoas usam as tornozeleiras eletrônicas no estado do Rio, por ordem judicial, mais que o dobro do total monitorado em 2018. Entre os que sumiram do sistema estão acusados por diversos crimes, como homicídio, roubo e tráfico. A secretaria afirma que a Justiça foi acionada imediatamente em todos os casos e que o desligamento representa economia aos cofres públicos, já que o governo deixa de pagar o aluguel dos equipamentos que sumiram. A Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça é a responsável por analisar cada violação e cobrar explicações do acusado. Se um problema técnico for constatado, o aparelho deve ser trocado. Caso aconteça o rompimento do aparelho ou se a bateria não for carregada corretamente, a Justiça pode expedir um novo mandado de prisão. E veja a seguir, Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de febre europoxa após paciente voltar de viagem do Amazonas. E ainda, relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de obesidade no mundo. Ao longo dos últimos 30 anos, as taxas de obesidade entre crianças e adolescentes em todo o mundo aumentaram 4 vezes e nos adultos mais do que dobraram. De acordo com um relatório global, são mais de 1 bilhão de pessoas com a doença no mundo. O estudo da Federação Mundial da Obesidade abrange dados de 186 países e mostra que o Brasil pode chegar a 20 milhões de crianças e adolescentes obesos em 2035. Segundo os autores, a projeção alerta para uma crescente nos últimos 10 anos, inclusive entre as nações mais pobres, que tiveram um aumento expressivo no índice de massa corpórea, o IMC, da população. Crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade pode ter um salto de 15 milhões de indivíduos com IMC alto em 2019 para mais de 20 milhões em 2035. Esse valor representa um índice muito próximo ao dos adultos. Algumas doenças associadas à obesidade são a alteração da glicose, hipertensão arterial e alterações do colesterol,
o que contribui para o avanço de doenças cardiovasculares e mortalidade precoce. Para frear a alta, especialistas apontam que é preciso um conjunto de ações e de agentes envolvidos, como iniciativas de educação alimentar nas escolas e construção de espaços públicos ao ar livre para a prática de exercícios e esportes. Além disso, é importante controlar o tempo da tela nas horas das refeições. Segundo nutricionistas, quando o foco não está no prato, a percepção da saciedade é comprometida e os nutrientes dos alimentos não são absorvidos de maneira correta. O estado do Amazonas emitiu nesta semana um alerta epidemiológico para a detecção da febre oropouche após confirmar 1.398 casos desde o primeiro dia do ano. Essa doença é causada por um arbovírus, ou seja, um vírus transmitido por um mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, existem 2 tipos de ciclos de transmissão da oropouche, selvagem e urbano. No selvagem, o mosquito circula em áreas de mata entre animais como macacos e bichos preguiça, enquanto no urbano infecta humanos. Só que ao entrar nessas áreas de mata, as pessoas podem ser infectadas e levar o vírus para a cidade. E os sintomas são parecidos e podem ser confundidos com os da dengue e da chikungunya, como dor de cabeça, nas articulações, muscular, náusea e vômitos e diarreia. Para diferenciar, é preciso fazer o diagnóstico, que é clínico, epidemiológico e laboratorial. Não existe um tratamento específico para a febre oropouche. Por isso, os cuidados envolvem repouso, hidratação e uso de medicamentos prescritos por um médico. O Ministério da Saúde ainda reforça que a febre oropouche compõe a lista de doenças de notificação compulsória, classificada entre as doenças de notificação imediata. Isso porque a febre apresenta um potencial epidêmico e alta capacidade de mutação do vírus, podendo se tornar uma ameaça à saúde pública. E o Rio de Janeiro registrou o primeiro caso da febre oropouche em um homem de 42 anos e morador do Humaitá, na zona sul da capital, que viajou recentemente ao Amazonas e pode ter contraído a doença lá. Ele precisou ser internado durante o período da doença e apresenta boa evolução no quadro de saúde. A Secretaria de Saúde do Rio ainda considera o caso como importado, que é quando a doença é trazida de fora. Mas os mosquitos que picarem o paciente contaminado podem infectar outras pessoas. E os casos de dengue em gestantes aumentaram 345% nas primeiras 6 semanas de 2024. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde apontaram que em 2023 foram 1.157 diagnósticos da doença e no mesmo período deste ano já são 5.151. A região sul foi a que mais concentrou os resultados, seguido pela Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Devido ao aumento e aos riscos nas gestantes, é necessário cuidados diferenciados, já que tanto o prognóstico materno quanto o prognóstico perinatal estão comprometidos nessa doença. Nesta sexta-feira foram confirmadas 258 mortes por dengue este ano e mais de 1.038.000 casos prováveis. A Amazônia boliviana sofre com as chuvas intensas e inundações, que já deixaram 40 mortos e centenas de pessoas desabrigadas. As intensas chuvas e o transbordamento do rio Acre provocaram estragos em Cobija, localizada na fronteira tríplice com o Brasil e o Peru. Centenas de moradores viram as casas serem inundadas até o teto e só puderam ser retirados em barcos. O nível da água na Ponte da Amizade, que une Cobija ao Brasil, alcançou 17 metros, número histórico que supera em 1,5 metro a marca anterior. Foi declarado um desastre municipal para a região, para que autoridades consigam desembolsar recursos de emergência. O governo informou na terça que a temporada de chuvas na Bolívia, que começou em dezembro e termina em março, deixou pelo menos 40 mortos e cerca de 10.000 famílias afetadas. O alerta vermelho pelo transbordamento iminente de rios está ativo até 2 de março, enquanto de chuvas até o dia 11 em Cobija. Um relatório da Agência Internacional de Energia revelou que as emissões de CO2 vinculadas à produção de energia aumentaram no ano passado e a seca foi um dos principais motivos.
As emissões mundiais de dióxido de carbono vinculadas à energia aumentaram 1,1% em 2023 e registraram um novo recorde, resultado provocado especialmente pela queda da produção hidrelétrica devido às secas. Estas emissões, que representam quase 90% das provocadas pelo homem, aumentaram 410 milhões de toneladas e atingiram 37,4 bilhões de toneladas, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Apesar disso, o aumento registrou uma desaceleração em comparação com 2022, quando as emissões cresceram 490 milhões de toneladas. O balanço de 2023 foi marcado por uma grande queda recorde na produção hidrelétrica mundial, resultado vinculado às secas graves e prolongadas que afetaram diversas regiões do mundo. Países como China, Canadá e México precisaram recorrer a meios poluentes de produção de energia elétrica, entre eles combustível ou carvão, o que se traduziu em um aumento de 170 milhões de toneladas. A presença de lixo no oceano é um tema que vem ganhando cada vez mais atenção. E um primeiro relatório sobre a presença de resíduos no sul e sudeste do Brasil trouxe dados alarmantes. Em 28 dos 31 locais amostrados, foi encontrado lixo em 2 áreas distintas da costa sul-sudeste do Brasil e, em alguns deles, a quantidade de resíduos foi maior que a de peixes e invertebrados. Para uma das pesquisadoras do grupo e primeira autora do artigo, a quantidade de lixo encontrada foi espantosa, o que levou à decisão de guardar, secar, pesar, quantificar e analisar o material encontrado. A pesquisa, financiada pela FAPESP, por meio de 2 projetos vinculados ao programa Biota, coletou material em 16 pontos de São Paulo e 15 estações de Santa Catarina. Em apenas 3 locais paulistas não foram encontrados nenhum lixo. Um total de 603 itens foi obtido com uma massa de 13,78 quilos. O material predominante foi o plástico, presente em todos os pontos de coleta, representando 58,5% do total recolhido. Tecidos e metais também foram frequentes, correspondendo a 14% e 11% do lixo coletado, respectivamente. Tintas catalisadas para barcos, vidro e concreto também foram identificados. De acordo com Matsumoto, um dos participantes do estudo, essa diferença pode estar relacionada com a proximidade de áreas litorâneas mais urbanizadas, do Porto de Santos e da Bacia de Santos, onde há maior tráfego de navios e a presença de plataformas de petróleo. São 2 as principais fontes de lixo marinho: o material que é descartado nas regiões costeiras e transportado pelos rios e ou pelo vento até a costa ou despejado diretamente na praia, ou material gerado por plataformas de petróleo e gás em embarcações, navios e outras instalações, que é despejado diretamente no oceano. Os pesquisadores encontraram, por exemplo, animais crescendo associados ao lixo, como esponjas marinhas, poliquetas e cracas fixadas aos restos. A presença de resíduos de milho e soja no conteúdo estomacal de um peixe granadeiro indica que a fauna está consumindo os restos de alimentos que estão sendo despejados diretamente no oceano. Outro tipo de impacto que ainda precisa ser mais estudado. Além disso, as pesquisas estão em uma nova fase para avaliar a presença de microplástico no conteúdo estomacal dos peixes já coletados. E veja ainda hoje, na Argentina, gestor viraliza nas redes sociais contando que seu empregado achou que seria reembolsado dos gastos durante suas férias remuneradas. E também, a cidade maravilhosa Rio de Janeiro completa hoje 459 anos. Um astronauta dinamarquês a bordo da Estação Espacial Internacional conseguiu fotografar o Grand Canyon a 400 quilômetros de distância. Através de sua conta no X, Andreas Mogensen
compartilhou com o mundo o registro de uma perspectiva única e privilegiada do famoso Canyon coberto de neve. Agora, a NASA e a SpaceX estão preparando o lançamento de uma outra tripulação, o que significa que ele e seus colegas retornarão à Terra no dia 8 de março, mas pelo menos temos a certeza que Andreas conseguiu capturar a beleza singular desse fenômeno natural com muita maestria. Novos satélites desenvolvidos por uma startup americana são capazes de se aproximar de pessoas e fotografar lugares muito distantes. Mas especialistas alertam que os dispositivos que funcionam como câmeras gigantes no céu podem ameaçar a privacidade no mundo todo. A startup Albedo Space desenvolve uma nova classe de satélites de vigilância que vão funcionar como câmeras gigantes no céu, capazes de aproximar para captar imagens centenas de vezes mais detalhadas do que os equipamentos que existem hoje. O poder visual de uma câmera espacial geralmente é calculado com base na distância da menor coisa que ela consegue mostrar. Para se ter uma ideia, o satélite conhecido como Landsat, que fotografou Chernobyl em 1986, conseguia detectar objetos terrestres de até 30 metros. Hoje, os mais poderosos chegam a diferenciar objetos no solo de até 30 centímetros de diâmetro, mas a Albedo pretende dar um salto e capturar imagens de objetos de até 10 centímetros. A preocupação de especialistas com esse avanço são as implicações relacionadas à privacidade, já que a observação da vida pelo alto pode chegar a áreas que antes eram consideradas fora dos limites. Isso porque o recurso poderia ser utilizado por qualquer governo para vigiar outro com riqueza de detalhes. Já os defensores da nova tecnologia acreditam que os benefícios reais devem ser considerados, já que as análises podem ajudar a salvar vidas combatendo catástrofes. Também é vislumbrado um potencial de atender o mercado na iniciativa privada para setores como o planejamento urbano, rastreadores de vida selvagem e até seguradoras, quando o recurso tiver aí um custo mais acessível. A previsão da Albedo é operar com uma frota de 24 veículos espaciais e fazer o lançamento no início de 2025. A startup, que tem sede em Denver, no estado americano do Colorado, tem 50 funcionários e já arrecadou pelo menos 100 milhões de dólares, o equivalente a R$500 bilhão. O bilionário Elon Musk processou a OpenAI, criadora do ChatGPT, alegando que eles não pensam mais no benefício das pessoas. Para ele, a empresa só está dando valor para o dinheiro. A ação judicial foi apresentada por Musk num tribunal de São Francisco, nos Estados Unidos. O bilionário afirmou que em 2015 foi um dos fundadores da OpenAI. Além disso, doou mais de 200 milhões de reais para o grupo. A intenção era apenas desenvolver programas de inteligência artificial sem qualquer fim lucrativo. Além disso, trabalhavam no sistema de código aberto, onde qualquer pessoa pode acessar e compartilhar os seus conhecimentos. O objetivo era apenas um: evitar que a empresa Google dominasse a tecnologia mundial. 3 anos depois, Musk deixou a OpenAI e se tornou um dos maiores críticos da empresa. Isso fez com que ele criasse a xAI, a sua própria companhia de inteligência artificial. Para o bilionário, eles agora só querem saber de ganhar dinheiro. Para ele, tudo isso só está acontecendo por conta de uma ajuda da gigante Microsoft. A parceria para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial prevê um investimento de quase 65 bilhões de reais para a OpenAI. Elon Musk afirmou que o objetivo do processo é apenas obrigar que eles cumpram com seu acordo firmado durante a fundação, que é beneficiar somente o povo. A OpenAI não comentou sobre o assunto e escolheu ficar em silêncio. Um chefe na Argentina viralizou ao publicar um vídeo no TikTok contando uma situação inusitada que ocorreu em seu trabalho. Um de seus empregados, que havia tirado férias, pediu reembolso à empresa dos gastos que teve em uma viagem que fez com amigos ao Rio de Janeiro, no Brasil. Já imaginou se essa moda pega, Jaqueto? Poxa vida.
O gerente de uma fábrica na Argentina quase caiu da cadeira quando escutou a história de um de seus empregados. Segundo Guilhermo, ao voltar de férias, um jovem de 20 anos que presta serviços para ele afirmou ter entendido que a expressão férias remuneradas significava que a empresa cobriria todas as despesas de sua viagem e, assim, apresentou os recibos de gastos com voos, hospedagens, passeios e alimentação, esperando ser ressarcido. Ele até chegou a dizer ao chefe que tentou não gastar muito para não fazer que a empresa pagasse tanto dinheiro para ele. Após perceber a confusão que o rapaz fez, Guilhermo disse que chegou a brincar com o trabalhador em relação à situação, mas explicou que eram as férias remuneradas, que significava que o rapaz continuaria recebendo salário mesmo sem comparecer ao trabalho nos dias de descanso. De acordo com ele, o jovem ficou arrasado com a notícia porque precisava do dinheiro para pagar dívidas. Ao rapaz, o chefe afirmou que a empresa tentaria colaborar para cobrir alguns gastos, pois ele é considerado um empregado empenhado e de confiança. No vídeo, Guilherme também destacou que, a partir de agora, era importante esclarecer essa questão desde a entrevista de emprego, para evitar outras confusões sobre as regras trabalhistas. A situação aconteceu na Argentina, mas aqui no Brasil também podem ter pessoas que confundam sobre as férias. Por isso, é importante ressaltar que os empregados contratados pelo regime da CLT têm direito às férias após completarem 1 ano de vínculo de trabalho na empresa. Em regra, o empregado tem direito a 30 dias de descanso remunerado. Porém, em caso de faltas ao trabalho, esse prazo poderá ser reduzido. Para calcular o valor das férias, é levado em consideração o salário do trabalhador, com acréscimo de 1/3 desse valor. E o pagamento deve ser efetuado 2 dias antes do início das férias. Dorival Júnior realizou sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira nesta sexta-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. A lista conta com alguns nomes novos e a esperança de um futuro melhor para o futebol brasileiro. No início da tarde desta sexta-feira, o ex-treinador do São Paulo divulgou pela primeira vez aqueles que julgou os melhores jogadores do país para a nova era da seleção. Dorival insistiu em alguns nomes já conhecidos do torcedor brasileiro e inovou ao convocar novas caras, como o zagueiro Beraldo, atualmente no PSG, o goleiro Rafael e o meio-campista Pablo Maia, do São Paulo, o zagueiro Murilo, do Palmeiras, e o atacante Savinho, do Girona, da Espanha. Assim, Dorival Júnior definiu a lista de convocados. Para o gol, foram chamados Ederson, do Manchester City, Bento, do Atlético Paranaense e Rafael, do São Paulo. As laterais foram compostas por Danilo, do Juventus da Itália, Ian Couto, do Girona, o Endel, do Porto e Ayrton Lucas, do Flamengo. Na zaga foram chamados Marquinhos, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Beraldo, do PSG e Murilo, do Palmeiras. Já o meio-campo contará com André, do Fluminense, Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra, Casimiro, do Manchester United, João Gomes, do Wolverhampton, da Inglaterra, Bruno Guimarães, do Newcastle, da Inglaterra, Lucas Paquetá, do West Ham, também da Inglaterra, Pablo Maia, do São Paulo, e Douglas Luiz, que também atua na Inglaterra, no Aston Villa. E para o ataque, as opções foram Endrick, do Palmeiras, Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Rodrigo, também do Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Savinho, do Girona, da Espanha e Rafinha, do Barcelona. Os jogadores selecionados entrarão em campo nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo contra a Inglaterra e a Espanha. As partidas acontecerão nos dias 23 e 26 de março. O novo treinador chega em um momento delicado na seleção brasileira. Apenas a sexta colocada nas eliminatórias da Copa do Mundo, com 7 pontos em 6 partidas.
No entanto, Dorival não pretende fazer mudanças impactantes logo de início e, em uma conversa com jornalistas, explicou como deve conduzir a reformulação na seleção. Toda reformulação ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento que alguns desses atletas fizeram ao longo dos anos por merecerem estar onde estiveram e naturalmente continuarão a estar. Observamos muito bem a chegada de alguns jovens oriundos de algumas das nossas seleções, assim como também nas equipes que estão jogando os nossos campeonatos regionais nesse momento. Imaginamos que esses jovens daqui a 2 anos e meio estarão numa condição muito boa, num momento diferenciado de suas carreiras. Aqueles que foram vendidos nesses últimos 6 a 8 meses também estarão nessa condição. Jogadores promissores que estão sendo observados, acompanhados de perto e que com certeza ao longo de todo esse processo, merecendo, terão as suas oportunidades. Dorival Júnior também pediu o apoio e a confiança do torcedor brasileiro para que o Brasil volte a ser o país do futebol. Se reitera ao torcedor brasileiro que acreditem nesse trabalho, que tenham confiança a partir do momento que nós também passemos essa confiança, mas que voltem a viver o mundo da nossa seleção. É tudo que nós queremos que aconteça. Sei que essa relação ela vai se aproximar com o tempo, ela vai ter a cada dia mais um momento em que nós consigamos passar tudo aquilo que queremos e desejamos e o torcedor sinta confiança em todo esse grupo. E quando tudo isso acontecer, podem ter certeza que a seleção brasileira, fortalecida internamente, os jogadores tendo consciência daquilo que representam ao seu povo, e o povo aguardando por esse momento, essa simbiose vai fazer com que nós fiquemos e voltemos a ser uma seleção respeitada e muito forte. Hoje os parabéns são para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, que comemora 459 anos. No dia 1º de janeiro de 1502, a cidade do Rio foi descoberta por uma expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, que acreditou ter chegado às margens de um grande rio. Foi assim que surgiu o nome Rio de Janeiro. 63 anos depois, em 1565, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por conta da posição estratégica na Baía de Guanabara, aqui foi desenvolvida uma zona portuária e comercial, e desta forma, a população também aumentou. O fim do século XVIII e início do século XIX, a descoberta de metais, especialmente do ouro, em Minas Gerais, fez com que o Rio de Janeiro se transformasse em uma ponte entre Minas e a Europa. Mas no final de 1700, a cidade foi abalada por uma crise econômica. E com a chegada da família real em 1808, a colônia teve um novo salto na economia. Também foi nesta época que diversas igrejas e palácios foram construídos e até hoje atraem muitos turistas. Na segunda metade do século XX, a instalação de vias férreas trouxe um novo impulso na produção agrícola e de café. Foi assim que surgiram as primeiras indústrias no centro da cidade. Esta época, o Rio já contava com 800 mil habitantes, assim como os problemas sanitários, de emprego, habitacionais e de constantes epidemias de varíola, tuberculose e febre amarela. Nas décadas de 20 e 50, pessoas do mundo inteiro vinham conhecer a cidade do Rio, atraída pelas imagens românticas e belezas naturais. E foi em 1960 o Rio deixou de ser a capital do Brasil. Mesmo assim, muitos eventos importantes foram sediados na cidade. Ainda na década de 50, em 2014, o Brasil sediou 2 finais da Copa do Mundo, assim como Jogos Pan-Americanos em 2007 e em 2016,
aconteceu os Jogos Olímpicos de Verão e o time Brasil fechou a participação com 19 medalhas e vários outros eventos musicais e gastronômicos. Tudo isso fez com que o Rio de Janeiro estivesse em alta entre os turistas na busca do Google em 2023 e recebeu somente do ano passado cerca de 1 milhão de pessoas na cidade maravilhosa. Hoje, com 459 anos, o Rio se debruça sobre uma sociedade rica culturalmente, forte para encarar o que for preciso e bela para continuar sorrindo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.